Nas últimas semanas, a cotação do dólar vem disparando. A taxa de câmbio entre o real e a moeda americana, que há pouco tempo estava abaixo de R$5, agora atinge o maior patamar desde janeiro de 2023, rompendo a barreira dos 5,30. Nesse vídeo, você vai entender o que está acontecendo com o dólar, quais são as causas de toda essa deterioração no cenário macroeconômico e o que esperar daqui para frente. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Dabu, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de 10 anos. Também sou fundador aqui do canal Trade de Valor, um projeto que tem como objetivo te ajudar a entender melhor sobre o mercado financeiro, te ajudar a investir melhor. Sem enrolação, vamos direto pro conteúdo do vídeo. Só antes de mais nada, não esquece de deixar o teu like aqui, muito importante para fortalecer esse trabalho. Nas últimas semanas, a cotação do dólar explodiu e a moeda americana agora possui uma taxa de câmbio de R$5,36, o maior patamar desde janeiro de 2023. Mas afinal, o que está acontecendo? O dólar até então estava bem controlado nos últimos meses, chegando a atingir R$4,69. A galera estava animada, tinha gente até otimista demais, especulando que a moeda poderia voltar para R$4 ou até abaixo disso. Mas como já dizia o nosso antigo presidente do BNDES, Pedro Coutinho, há quase 10 anos atrás, Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas. Bom, mesmo assim eu vou arriscar uma análise do dólar nesse vídeo e eu espero não ser humilhado. Quando o assunto é taxa de câmbio, não é à toa que muita gente pode se equivocar nas suas análises. Isso porque são inúmeras variáveis que inferem na cotação. Vamos citar as principais por aqui e analisar cada uma delas de forma sucinta. Você vai ver que no fim do dia, o que determina a cotação do dólar é a oferta e demanda pela moeda por parte dos agentes de mercado. Em primeiro lugar, a gente tem a taxa de juros brasileira. Quanto maior é a nossa taxa Selic, mais atrativo se torna o investimento nos nossos títulos públicos pelo investidor estrangeiro. Ele vende dólares e compra reais. Isso faz com que a cotação do dólar caia. Em segundo lugar, a gente tem a taxa de juros americana. Quanto maior é a taxa lá fora, menor é o incentivo para o investidor estrangeiro buscar risco aqui no Brasil. Afinal, por que ele sairia dos títulos mais seguros do mundo se eles estão pagando bem? Em terceiro lugar, a gente tem a balança comercial, que basicamente é a diferença entre exportações e importações. Superávites comerciais, mais exportações do que importações, tendem a fortalecer o real, dado que existe um fluxo positivo de recursos entrando no país. Já os déficits comerciais, mais importações do que exportações, enfraquecem a nossa moeda, pois esse mesmo fluxo é negativo. Por último, e extremamente importante, está a política fiscal. Se o governo aumenta significativamente seus gastos sem aumentar a receita, o resultado vai ser um aumento na demanda agregada na economia, pressionando os preços para cima e resultando em inflação. Se a inflação no Brasil aumenta de forma mais rápida que nos Estados Unidos, o poder de compra do real diminui em relação ao dólar, o que pode levar à desvalorização do câmbio. Sabendo disso, a gente pode fazer algumas observações e atribuir causas para o recente movimento que a gente viu no câmbio. Eu acredito que boa parte do movimento de alta do dólar seja uma combinação de dois fatores, um externo e o outro interno. O fator externo diz respeito à expectativa do mercado de que o Fed, o Banco Central Americano, talvez demore mais tempo para cortar as taxas de juro lá fora. No começo do ano era quase um consenso que o Fed iria cortar as taxas de juro no primeiro semestre e que haveriam 3 cortes esse ano, já que a inflação lá fora não parava de cair e estava se aproximando da meta de 2% do banco. Porém, com os dados mostrando zero progresso da inflação já no primeiro trimestre desse ano, os investidores começaram a adiar a expectativa de cortes no segundo semestre e acreditar em apenas um corte na taxa de juros esse ano. Na sexta-feira passada, a gente ainda teve um dado muito importante vindo lá do exterior, o payroll. Esse dado diz respeito ao número de vagas de emprego criadas nos Estados Unidos. O mercado esperava a criação de 185 mil novos postos de trabalho, mas ao invés disso foi surpreendido com a criação de 270
72 mil novos postos, uma alta de quase 50%. Esse dado mostrou um mercado de trabalho muito mais forte do que se esperava. Agora pensa comigo, mercado de trabalho forte significa mais gente empregada, mais gente com renda e consumindo. Isso também estimula a demanda agregada e pressiona a inflação, que já está estagnada lá fora. Com a inflação mais alta, os juros americanos devem ficar ainda mais tempo no patamar atual, que é o maior patamar em 23 anos. Esse movimento mina completamente a chance do nosso Banco Central continuar cortando a taxa Selic e desincentiva o investidor estrangeiro a comprar nossos títulos públicos. Quanto mais tempo os juros nos Estados Unidos permanecem altos, por mais tempo é adiado o fluxo estrangeiro que inundaria o nosso mercado de dólares, controlando o câmbio. Deu para entender? Aí nós temos o fator interno, um déficit nominal de 1 trilhão e um governo que está fazendo absolutamente de tudo para arrecadar mais, gerando dúvidas no mercado se o chamado marco fiscal realmente vai ser cumprido. Também na sexta-feira passada, junto com a divulgação do payroll, vazou um trecho da reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com banqueiros do Santander. A fala do ministro deu a entender que, entre cortar gastos e mudar o limite de despesas do arcabouço fiscal, o governo optaria pela segunda opção. Logo após vazada a fala do Haddad, a curva de juros abriu e o dólar rompeu o marco dos 5,30. E para ajudar, no meio de tudo isso, a gente tem a cotação das principais commodities que o Brasil exporta caindo. Tanto o petróleo como o minério de ferro, a soja, o milho, não param de cair nas últimas semanas. Isso também pode aplicar uma pressão na nossa balança comercial, bem como na própria arrecadação do governo federal, alimentando os déficits e gerando uma espécie de efeito cascata na economia. É a tempestade ideal para desvalorização do real. Agora que você entendeu o que está acontecendo, vamos analisar o gráfico do dólar juntos, com o objetivo de traçar diferentes cenários para o câmbio daqui para frente, com base na análise técnica. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o gráfico semanal do dólar, ou seja, cada barrinha que você está vendo aí, cada candle, né, a gente chama na análise técnica essas barrinhas de candle, representam uma semana, tá bom? A gente tem aí um período suficientemente grande de tempo, eu tô olhando desde 2019 até 2024. Perceba uma coisa, né? Em 2019, o dólar começou a subir, saindo lá de 3,70, que saudade dessa época, até a região ali dos 4,30, né? 4,27 para ser mais específico. Aí em 2020 a gente teve um choque, né? Nós tivemos lá a crise do Covid. Isso fez com que a gente tivesse uma saída, um fluxo negativo de capital estrangeiro muito grande, tá? E coloquem na cabeça de vocês uma coisa, sempre que tiver uma crise, foi assim lá em 1999, foi assim em 2001, foi assim em 2008, foi assim em 2015 e agora em 2020. Sempre que tiver uma crise, o dólar vai subir pra caramba, tá? E ele geralmente não se recupera. É raro ele se recuperar. Ele geralmente aceita como um novo patamar, né, de preço, o valor final. E foi o que aconteceu, tá? Se você olhar aqui, o dólar furou a barreira dos 4,30, 4,50, 5 reais, 5,50, atingiu a máxima lá em 5,97, quase 6 reais. Desde então, a gente está vendo um dólar lateral. Durante os anos aí de 2020, o finalzinho, 2021 e começo de 2022, o dólar permaneceu lateral aqui, entre 4,95 e 5,87, 5,90. Foi só ali em 2022 que o dólar perdeu essa zona de suporte aqui de 4,95, não testou mais os 5,85, 5,87 e ele parece que encontrou um novo patamar aqui de negociação. Tá? Que patamar é esse? Um suporte ali na faixa de 4,70, 4,75 e uma resistência lá em 5,50. Então veja que o dólar estava controlado aí nos últimos 18 meses, 24 meses. Mas agora, dos últimos meses para cá, a gente tem visto uma alta bem relevante
como eu falei para vocês, tá? O que mais chama atenção aqui na minha visão é o fato do mercado estar rompendo este patamar aqui. Eu até tirei as médias móveis para ficar mais fácil de enxergar. Este patamar aqui, galera, deixa eu deixar ele pintado. Este patamar é uma região de resistência muito importante. É uma região de resistência que não era rompida desde o começo, dos primeiros meses ali de 2023. Há muito tempo a gente não viu o dólar forte do jeito que ele tá. Ele rompendo essa zona de resistência, note também que é o primeiro rompimento de resistência em muito tempo. Durante todo esse período aqui que ele esteve lateral, a gente não tinha visto um rompimento desse nível, tá, de resistência. Dessa forma que a gente está vendo, com um aumento significativo no volume, tá? Aumento no volume indica continuidade do movimento, interesse ali nos agentes, dominância dos agentes de mercado que estão atuando, que estão produzindo aquele movimento, tá? Na minha visão, o dólar tem tudo agora para vir testar uma nova resistência lá em cima. Aquela região ali dos 5,55, 5,50. É para lá que o dólar deve ir nas próximas semanas. Ele pode fazer algum tipo de recuo aqui no curto prazo, vir testar de novo 5,25, 5,30? Pode, tá? Mas na minha visão, o dólar tem uma grande chance de buscar lá, fazendo um pullback ou não, os 5,50. E aí, se ele romper os 5,50, que eu acho difícil num primeiro momento, mas pode ser que ele rompa depois de fazer alguns testes nessa região, a única região que segura o dólar de testar novas máximas históricas, né, valor nominal, seria aí os 5,85 até os R$6. Rompeu os R$6, galera, é máxima histórica e a gente daí estaria se preparando para um novo rally, que com certeza não iria parar nos R$6, tá? Ele deve ir muito além. Só para vocês entenderem essa tendência de alta primária do dólar, né? Quando você olha o dólar assim, ó, por bastante tempo, você vê o seguinte: existia um movimento de queda bem forte na década de 2000, tá? Com o fluxo estrangeiro entrando no Brasil, né? A gente passou por um grande ciclo de commodities, tá? E o Brasil era a bola da vez. Aí teve a crise de 2008, a gente teve aqui um choque no dólar. Por incrível que pareça, né? Raramente ele se recupera, mas aqui ele se recuperou. Pra vocês verem como o fluxo estrangeiro estava bombando no Brasil. Mas a partir de 2011, o ciclo das commodities acabou e foi só desgraça, tá? A gente só vem vendo o nosso câmbio se desvalorizar cada vez mais. E perceba que são movimentos, tá, de choque, alta bem grande, vários meses, né, várias semanas consecutivas, seguidas de movimentos de consolidação, movimentos onde o câmbio fica controlado por algum tempo, né? E aí ele sobe de novo bastante, 35% aqui, e fica controlado, né? Sobe de novo e fica controlado. E ele está há muito tempo controlado. Chama a minha atenção também, pessoal, essas tentativas que a gente tem aqui, ó, de perder a média móvel de 50 períodos, uma média super importante, que até agora não foi perdida durante todo esse ciclo de alta de mais de uma década. Essa média não foi perdida. São tentativas que o mercado produz de perder essa região ao longo dos últimos meses e ele não consegue, tá vendo? Lá em 2022 ele tentou, não conseguiu. Aqui em 2023 ele chegou a fechar abaixo da média móvel de 50, mas logo conseguiu recuperar a média, né? Reaver a média. Agora, finalzinho de 2023, começo de 2024 foi a mesma coisa, tá? A gente começa a ver aqui no gráfico mensal também, pessoal, uma quebra de padrão, ó. Aquilo que eu disse pra vocês, a gente não via até agora rompimento de topo, tá vendo? Ó? Tava formando uma estrutura bem bonita aqui, sem rompimento de topo. No mês de abril, nós vimos o primeiro rompimento de topo, tá? O primeiro rompimento de resistência, acompanhado de um volume muito grande. A média aqui é 1.4, nós tivemos um volume de 1.9 aqui. Então, realmente, pessoal, preocupa. Tá? Preocupa, eu acho que o 5,50 ele pode testar, e se romper o 5,50 o cenário fica bem deteriorado. E é aquela coisa, né? O dólar ele anda normalmente junto com os juros, né? E quando a gente olha para os juros, a gente também vê a curva abrindo, né? O juro que estava numa situação tão legal, em queda aqui, em tendência de baixa, abaixo das principais médias móveis nos últimos 18 meses,
voltou a abrir, voltou a romper região de resistência, a romper topo, o volume é muito grande, rompeu todas as médias móveis, então cenário realmente difícil. Bom, chegamos ao final do vídeo, mais uma vez eu quero te pedir para não esquecer de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, isso reforça o nosso trabalho e nos faz motivados para produzir cada vez mais conteúdos por aqui. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo a tua opinião sobre para onde vai o dólar. Por hoje eu fico por aqui, um grande e afetuoso abraço pessoal, até mais.